Esse é o último vídeo antes do massacre que o Inter vai fazer no Grêmio amanhã. Véspera de Grenal e o Inter precisa dessa vitória para ir para as fases finais, podendo decidir no Beira-Rio. A gente te conta todos os detalhes do pré-jogo depois da intro. Irmãos do Inter! Vambora, gurizada. Irmãos do Inter na área. Seguinte, Arthur, o Inter enfrenta o Grêmio amanhã, clássico Grenal, muito esperado. Faz muito tempo que a gente não tem um Grenal. Faz muito tempo que a gente não tem um Grenal com tanta vantagem em relação ao Inter pro Grêmio, né? Nos últimos anos foi, com certeza, uma vantagem pro lado de lá. O nosso elenco sempre inferior ao dos caras. E às vezes, quando a gente conseguia fazer um enfrentamento mais parelho, mesmo assim os resultados não vinham. Fato é que o Cudê tem apenas uma vitória em Grenal, né? O retrospecto do Renato é muito melhor, muito superior em relação a isso. Porém, a gangorra sempre gira, o mundo sempre gira, e amanhã nós chegamos muito, mas muito mais fortes que os caras. É isso aí. Porém, se eu vou pegar o retrospecto até agora deste ano, o Cudê é melhor, porque o Cudê fez uma melhor campanha e está em primeiro lugar. E esse é o fato. Assim, só existe uma diferença entre esses detalhes sobre o técnico, tá? Passado para jogador, ele não importa, mas para técnico ele faz a diferença. Quem tem a experiência leva melhor. Então, assim, a gente sabe que tem um time muito melhor, isso é fato, só que o fator Renato, ele pode ser muito importante para esse Grenal. Pode ser, inclusive, decisivo, né? Eu acho que se existe uma possibilidade do Inter perder esse jogo, ou empatar, esse jogo tá com cara ou de vitória do Inter, ou de derrota do Inter. Não tá com cara de empate esse Grenal, tá? Geralmente tem muito empate em Grenal, mas esse específico eu não consigo ver. Acho que ou vai ser um massacre do Inter, ou vai ser assim, olha, no pior das hipóteses, 1x0 pro Grêmio, num nó tático que o Renato consiga dar. Eu não acredito, tá? Acho que vai ser um jogo de mais de 3 gols. Acho que vai ser um 2x1, talvez um 3x0 para o Inter. Eu espero. Acho que não vai ser jogo morno, tá? Pegado e jogo quente, como todo sempre é o clássico Grenal. No estádio Beira-Rio é muito difícil acontecer de um jogo empatar, tá? Sempre ou é uma vitória com bastante gols pro lado azul ou pro Inter. É difícil ver um jogo com poucos gols no estádio Beira-Rio, isso é fato, tá? Só que o Inter tem a responsabilidade de vencer amanhã. Toda a responsabilidade está nas costas do Inter. Pelo Inter ter um time melhor, pelo Inter estar em primeiro lugar no campeonato, o Inter tem uma sequência de 6 anos sem ganhar o Campeonato Gaúcho, o Inter tem tudo ao seu favor e ao mesmo tempo tudo contra. Por quê? Se o Inter perde esse Grenal, acabou toda a especulação do Inter campeão estadual. E isso não é exagero. Porque o Inter não decidir no Beira-Rio já faz com que as possibilidades de título diminuam e muito. Porque a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, quem decide final em casa de estadual, sempre, na maioria das vezes, leva melhor. O Inter tá na frente por 2 pontos, é isso, né? Então, mesmo que o Inter perca o jogo, o Inter ainda pode recuperar no último jogo, caso o Grêmio perca. E a gente pega o Juventude, né? Acho que eles pegam o Ipiranga. Enfim, ainda existe uma possibilidade, mas acho que a gente nem precisa cogitar nesse cenário, né? A gente tem que pensar na vitória do Inter amanhã e nada mais. Eu acho que vai acontecer, tá? Já teremos o árbitro Anderson Daron, acho que é um bom árbitro, só que não teremos o VAR, né? Isso aí eu acho que é um... Quanto tempo a gente não tinha um Grenal sem VAR? Quanto tempo a gente não tinha um jogo de alto nível, assim, sem o VAR? Isso vai influenciar muito, e eu acho que neste caso específico, beneficia os caras. Porque quem vai buscar jogo vai ser o Inter. Vai ter a posse de bola, vai ser o Inter. Quem é que vai marcar mais forte? Quem é que vai chegar mais? Vai ser os caras. Eles sabem que eles têm um cara como o Kahneman, bate demais. Então eu acho que isso, se beneficia alguém, se é que beneficia os caras. Mas eu acho que no geral, analisando um jogo sem VAR, prejudica as duas equipes. Cara, o VAR, ele está na lista ali dos principais erros da Federação Gaúcha de Futebol este ano, de não colocar, não disponibilizar para que o Inter e o Grêmio paguem o VAR. E vamos ter que concordar, tá? Este ano, que a Federação Gaúcha de Futebol está fazendo o Campeonato Gaúcho, Nos últimos anos também, né? Decepciona, tá? Em questão de estrutura para os clubes jogar, e isso eu não tô falando. É lógico que isso aqui a gente fala para que favoreça o Inter e o Grêmio,
mas isso também ajuda nos clubes do interior. Claro! Então a gente precisa começar a analisar por esse lado também. A Federação Gaúcha de Futebol tem que partir de um princípio que o que eles têm que priorizar é a saúde e o bem-estar de quem está ali utilizando os gramados, de quem precisa disso para poder jogar e fazer um bom jogo. Então eles, assim, estão fazendo muito mal, estão gerindo muito mal o campeonato, tá? E esse é um dos principais erros, porque é como tu disse, assim, vai prejudicar. Se tem um lado que é mais tem mais chance de ser prejudicado sem o VAR, é É o o lado do Inter, Inter. é o Inter, mas com certeza. Não tenho dúvida. Acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso, tá? Fala um pouquinho da escalação, Arthur. O Inter vai escalado possivelmente amanhã. No gol e na zaga, são as maiores dúvidas, tá? Por quê? O Vaguinha, bem melhor dizendo, gravou o Rocher há um tempo atrás, tá? Porém, ontem e hoje, essa informação esfriou. E agora o Antony pode ser titular sim, tá? Não sei mais, realmente essa história já tá vendo uma novela. Não sei mais quem joga no gol, Antony ou Rocher. Por tudo que vazou, eu ainda acredito que vai ser o Rocher, tá? Essa força, essa movimentação que fizeram para ele jogar. Mas fato é, eu acho que se o Antony for, a gente tá bem servido. Eu acho que o Inter não teria que se preocupar no gol e sim se preocupar lá na frente. A gente vai ter a posse de bola a maioria do jogo, tá? Com certeza absoluta. Se for o Rocher, tomara que ele seja em condições. Na lateral direita teremos Bustos, aí sem dúvida nenhuma. E aí na zaga, a segunda dúvida. Se é que joga Mercado ou Robert Renan. Eu acho que vai jogar o Robert Renan. A gente tem uma movimentação menor da recuperação do mercado essa semana. Eu acho que vai jogar e eu espero que jogue. Porque, assim, Robert Renan é um jogador que vai ter pouco tempo aqui no Internacional. Mas ele vai ser muito Verdade, importante para essa verdade. temporada, tá? E o Grenal, ele pode ser um fator também nesses próximos meses dele. Ele precisa ter experiência em jogo grande. Ele precisa entender o que é vestir a camisa do Inter e jogar um Grenal, por exemplo. E isso valoriza também a questão da titularidade do jogador, por exemplo. O Mercado é um baita jogador, fez uma baita temporada e eu sempre digo aqui que foi ele que renovou seu contrato com o Inter. Só que a gente tem que partir de um princípio que daqui a pouco a gente vai ter que arrumar um sucessor para o mercado. Não que seja o Robert Renan, mas é que a gente tem que fazer o que o Inter sabe disso e por isso que pode sim jogar o Robert Renan, mas o mercado ele vai começar a ficar no banco, ele vai ter que começar a ser poupado, porque ele é importante demais para o Inter. Ele precisa jogar os principais jogos. E é importante poupar um jogador dessa idade em jogos não tão importantes. Só que para poupar, você tem que ter uma boa reposição. E o Robert Renan ele é uma boa reposição. Talvez seja perigoso poupar o mercado no Grenal? Talvez. Mas também, talvez o Robert Renan ele faça um ótimo jogo. O mercado só é dúvida. Na verdade, a estratégia do Inter foi correta, né? O Inter não colocou. Melhor, o Inter colocou o mercado no último jogo e o Robert Renan já estava amarelado. Se não, tenho certeza que iria jogar o Robert Renan para o mercado estar em condições para o Grenal. Acontece que o Inter tinha essa questão do amarelo do Robert Renan e colocou o mercado. E deu tudo errado, né? O Robert Renan, ou melhor, o mercado acabou se machucando. Então a gente trocou os tempos meia dúzia, sabe? A gente trocou o risco de não ter jogador e agora de fato não teremos jogador por lesão. Enfim, ao lado dele teremos Vitão, com certeza. René na lateral esquerda. Pô, acho que tá bom a linha defensiva do Inter, tá? Acho que só cairia muito se fosse um lateral esquerdo reserva, um lateral direito reserva. Acho que não, porque o Hugo Malo é bom. Se entrasse o Igor Gomes, cai um pouco de qualidade. Mas dessas mudanças que podem acontecer aqui, eu acho que não desfalcam tanto assim o Inter, tá? Abrindo a volância com o Arantes de primeiro volante e Bruno Henrique no homem. Os dois jogando muita bola, tá? Essa dupla aqui vai fazer diferença amanhã. Pode anotar aí. Aí na frente, Maurício vai jogar, tá? Não teremos Alário como centroavante. Provavelmente entre no segundo tempo, mas começa o Inter com Maurício. E aí fechando o trio, né? Com o Wanderson, a Lampa jogando mais avançado e Ener Valencia na frente. Amanhã, eu continuo a pergunta. O Inter enfrenta o Grêmio amanhã, Grenal. Na teoria, é o jogo mais difícil até agora da temporada. Na teoria, não. É o jogo mais difícil da temporada. É o adversário mais qualificado. Porém, a gente sabe que o time do Grêmio não tá tudo isso. O Grêmio ainda é muito desqualificado, desfalcado, até em relação ao que era no passado. Já não era grande coisa, só que o Soares que carregava muito. Enfim, eu quero dizer, o jogo de amanhã é um teste pro Inter até agora, do que jogou ao chão, neste ano. Mas é um teste pro Inter na temporada, levando em conta que o Grêmio não é tudo isso. Não é um teste pro Inter na temporada. Ele é um teste pro Inter no Campeonato Gaúcho. Pois a gente tem o fator principal, o principal adversário do Inter no Campeonato Gaúcho sempre vai ser o Grêmio. Então,
é fator principal, o Grenal, pra gente talvez dali pra frente começar a fazer daqui a pouco um debate aqui em cima do Grenal, os próximos jogos do Inter em cima do Grenal. Mas para Brasileirão, para Copa do Brasil, etc, não. Até porque o time do Grêmio é horrível. E a gente não vai competir com times do nível do Grêmio. A gente vai competir com times de nível melhor que o Grêmio nos outros campeonatos. Então, o Grenal é sim um fator importante, mas para o Campeonato Gaúcho, para a próxima temporada e para os próximos campeonatos, não. E tu acha que essa régua é igual se o Inter perde o jogo? É igual se o Inter perde o jogo, com certeza. Com certeza. Porque daí a gente não pode tirar uma conclusão dos próximos campeonatos com o Campeonato Gaúcho. Porque o Campeonato Gaúcho, querendo ou não, é uma pré-temporada. Qualquer campeonato estadual é uma pré-temporada para os times. Só que, claro, alguns dão mais importância e outros nem tanto. Né? Só que, assim, essa régua ela é a mesma. A minha tese ela se mantém pelo simples fato de que o foco do Inter é ganhar o Campeonato Gaúcho. Bom, concordo contigo. Acho que não é pra gente se animar numa vitória, num massacre, e nem pra ficar até arrasado numa derrota, tá? O jogo de amanhã ainda não é uma prova pro Inter no restante da temporada. Porém, contudo, todavia, eu quero que o Inter ganhe e atropele os caras. Não aceito um placar que não seja a vitória amanhã. 1x0, 2x0, 3x0, 8x2, não sei. Tem que ganhar o jogo amanhã, gente. É o Grenal mais esperado dos últimos anos, pela questão do Inter chega muito à frente dos caras. Mas pode virar uma pressão, pode virar uma coisa negativa. É um fardo que um time bom e um time com boas peças tem que carregar. É a pressão e a responsabilidade de ganhar. Mas é um clássico, não interessa, a gente tá em casa, vai ter a torcida, estádio completamente lotado, talvez bata os recordes, não sei, se não bater vai chegar muito perto, tá? Mais alguma coisa de Inter? Nessa questão do placar que tu falou, que pra ti não muda se for 1, 2 ou 3, o que importa é a vitória. Eu concordo contigo, mas até certo ponto. Por quê? Pra mim, na verdade eu concordo contigo, mas eu quero complementar. E Grenal não se joga, Grenal se ganha, entendeu? É que assim, ó, tem que ganhar. Pra mim não interessa se o Inter vai ganhar de 1, 2 ou 3, ou 4, falando uma realidade ali, né? Ou 5, ou 6, ou 7, ou 10, ou 12, não sei de quanto o Inter vai ganhar. Mas assim, o que me interessa é se o Inter vai jogar a bola, se o Inter vai jogar bem. Bom, porque o que a gente mais vai analisar nesse Grenal realmente não é o placar, é o jogo em si, é como as equipes estão jogando. Porque isso não serve só de um comparativo para o grande time que o Inter está montando, mas sim também um comparativo para a temporada do Grêmio. Porque daí não serve a mesma tese do Inter pro Grêmio. Pro Grêmio sim vai servir para a temporada esse jogo. É verdade. Entendeu? Pro Grêmio vale muito mais ganhar do Inter do que não ganhar deles. E é assim que funciona a régua, é assim que funciona o Rio Grande do Sul. Se inscreve no canal, deixa teu like nesse vídeo, comenta qual vai ser o placar de amanhã. Independente de tudo, não se esqueça que eu sou Você e nós somos Irmãos do Inter.